Era sempre no instante silencioso entre a respiração e o pensamento que algo parecia despertar dentro dele, como se uma voz antiga, escondida nas frestas invisíveis da mente, sussurrasse verdades que ele ainda não estava pronto para compreender. Quem observasse de fora, talvez acreditasse que se tratava apenas de um momento de distração, um breve mergulho involuntário no vazio. Mas quem conhece o peso de uma consciência inquieta sabe que não existe distração quando a alma decide chamar. E foi exatamente assim que começou a inquietação de Elias, um homem de 34 anos, morador de Belo Horizonte, técnico em radiologia, acostumado a examinar corpos por dentro, mas que jamais havia imaginado que um dia seria forçado a examinar a própria consciência com a mesma precisão clínica que dedicava aos exames que fazia no hospital. Ele sempre acreditou que a vida seguia uma linha relativamente simples, como uma sequência ordenada de escolhas, rotinas, responsabilidades e pequenas pausas entre uma obrigação e outra. Contudo, nos últimos meses, a sensação de que havia algo escondido dentro dele se intensificou, como se um segredo antigo estivesse tentando emergir do fundo de um lago profundo. Não era exatamente uma angústia, tampouco um pressentimento, mas uma espécie de luminosidade silenciosa que se insinuava nos instantes mais improváveis. Às vezes durante o trajeto para o trabalho, às vezes no corredor frio do hospital, às vezes no momento exato em que seus olhos repousavam sobre o reflexo distorcido de si mesmo na tela escura de um monitor desligado. Era como se alguém ou algo tentasse dizer algo que sua mente racional não conseguia traduzir em palavras. E foi nesse instante, de inquietação constante, que Elias percebeu algo que mudaria para sempre a maneira como enxergava sua própria existência. A sensação nítida de que a consciência humana não era apenas um fenômeno biológico, nem apenas um desdobramento psicológico, mas sim um canal, um portal silencioso, um espelho direto do próprio universo, como se dentro de cada pensamento humano houvesse uma centelha de algo infinitamente maior. Era uma ideia tão ousada que poderia ser facilmente descartada caso não fosse tão persistente, tão insistentemente presente, tão visceral. Ele tentava ignorá-la, mas ela voltava. Tentava racionalizá-la, mas ela se expandia. Tentava reduzi-la ao cansaço ou ao estresse, mas ela se aprofundava. E foi então que uma pergunta inesperada surgiu dentro dele, tão imensa que parecia ecoar pelos corredores vazios da mente humana desde o início dos tempos. E se Deus tivesse escondido o segredo do universo dentro da própria consciência? Se essa pergunta tivesse surgido em um momento de fragilidade emocional, talvez ele a tivesse rejeitado. Mas ela nasceu em um instante de absoluta clareza interior, como se fosse um pensamento que não vinha dele, mas através dele. Um pensamento limpo, preciso, luminoso. E uma vez que esse pensamento emergiu, nada voltou a ser como antes. Ele começou a observar padrões no próprio funcionamento da mente, como se cada emoção fosse uma porta, cada lembrança uma chave, cada silêncio um território ainda não explorado. E quanto mais ele observava, mais percebia que a consciência humana não era apenas um espaço mental, mas sim um território cósmico. Uma espécie de laboratório interno, onde informações do universo inteiro pareciam repousar de forma codificada. Às vezes ele acordava no meio da noite com a sensação de que estava prestes a compreender algo gigantesco, algo que poderia alterar a maneira como a humanidade entende a si mesma. Mas ao abrir os olhos, a revelação escorria como areia fina entre os dedos, deixando apenas a memória do impacto, mas não seu conteúdo, como se alguma inteligência maior estivesse revelando tudo, mas apenas em fragmentos. Elias começou a buscar explicações na ciência, mergulhando em artigos sobre neuroplasticidade, física quântica, bioeletromagnetismo, campos morfogênicos, estados ampliados de consciência, e quanto mais lia, mais percebia que os cientistas, embora cautelosos, vinham convergindo para um ponto intrigante. A consciência humana não é um subproduto do cérebro, mas um campo, um fenômeno maior, talvez até anterior à própria matéria. Alguns estudos sugeriam que pensamentos não eram apenas impulsos elétricos, mas padrões organizados que interagiam com o campo quântico.
Outros falavam sobre a capacidade do cérebro de sincronizar regiões distantes em milésimos de segundo, como se estivesse recebendo informações de fora, não apenas produzindo-as. Em certos momentos, Elias tinha a impressão de que estava lendo sua própria experiência traduzida em linguagem científica, como se tudo o que vinha sentindo fosse, na verdade, uma manifestação subjetiva de um fenômeno universal que a ciência apenas começava a tocar. Essa convergência entre experiência íntima e validação científica criava dentro dele uma mistura perigosa de fascínio e responsabilidade. Porque se aquilo era verdade, se a consciência humana era um espelho do universo, então cada pensamento era um ato de criação, cada emoção uma vibração, cada silêncio um convite. E isso mudava absolutamente tudo. Mudava a maneira como ele enxergava sua própria história, suas dores, seus medos, seus fracassos. Mudava a forma como ele entendia suas escolhas, suas reações, seus apegos. Mudava a perspectiva sobre sua própria identidade. Porque se o universo estava dentro da consciência, então a consciência nunca foi humana, ela apenas se refletia através do humano. E é exatamente nesse ponto que a jornada começa. No instante em que Elias percebe que sua vida inteira vinha sendo vivida pela metade, que seus pensamentos eram janelas para algo maior, que suas intuições eram mensagens, que seu vazio era, na verdade, um espaço aberto para o desconhecido. Foi ali, sentado diante de uma janela chuvosa, no fim de uma tarde qualquer, que ele entendeu: a maior revelação da humanidade talvez não esteja nas galáxias distantes, mas dentro da mente humana. E foi ali, nesse despertar silencioso, que ele percebeu que nada seria mais poderoso ou mais perigoso do que olhar para dentro com honestidade. Porque quem olha para dentro ousa encontrar Deus refletido de volta. E é exatamente aí que a verdadeira jornada começa. Era inevitável que depois do despertar silencioso que havia abalado Elias por dentro, viesse a necessidade quase visceral de sustentação racional. Ele sabia que não bastava sentir, precisava compreender. Não bastava intuir, precisava confirmar. A inquietação que se expandia dentro dele exigia alicerces sólidos, não apenas metáforas espirituais ou reflexões filosóficas. E foi exatamente nesse ponto que ele percebeu que a ciência não estava distante da espiritualidade, mas sim silenciosamente caminhando na mesma direção, como duas linhas paralelas que por séculos foram tratadas como opostas, quando na verdade sempre foram complementares. Ele mergulhou então em estudos que jamais havia ousado explorar com tanta profundidade. Descobriu pesquisas de neurocientistas que afirmavam que o cérebro humano opera como um sistema de coerência integrada, capaz de sincronizar regiões distintas como se respondesse a um campo informacional maior. Estudos de eletromagnetismo cerebral indicavam que pensamentos não eram apenas descargas elétricas internas, mas padrões mensuráveis que se organizavam de maneira surpreendentemente coerente, sugerindo uma espécie de arquitetura mental invisível. E quanto mais Elias lia, mais percebia que a ciência começava a admitir que a consciência poderia não estar dentro do cérebro, o cérebro é que estaria dentro da consciência. Essa ideia, inicialmente rejeitada por ele, por soar filosófica demais para o mundo técnico em que vivia, ganhou força ao entrar em contato com pesquisadores da área da cognição quântica. Alguns físicos defendiam que a consciência não poderia ser reduzida a mecanismos neurais, justamente porque vários fenômenos mentais ultrapassavam os limites previstos pelas leis clássicas. A intuição, por exemplo, parecia atuar em velocidades que não poderiam ser explicadas apenas pela comunicação neural tradicional. Outro ponto que o impressionou profundamente foi a constatação de que o cérebro opera em padrões rítmicos complexos, chamados oscilações neurais, que se sincronizam de maneira tão precisa que chegam a formar redes de coerência semelhantes às encontradas em sistemas naturais maiores, como colmeias, bancos de peixes ou fluxos de partículas subatômicas. Essa coerência, segundo alguns estudos, parecia responder a estímulos internos, que não vinham exatamente de informações sensoriais, mas de algo anterior, talvez até mais fundamental. Elias percebeu que os cientistas que mais se aproximavam da verdade eram exatamente aqueles que tinham coragem de admitir que não sabiam tudo,
os que estavam dispostos a explorar territórios ainda indefinidos entre o físico e o subjetivo. E foi assim que ele se deparou com pesquisas sobre campos unificados, teorias que tentavam explicar a presença de uma força invisível que atravessa toda a matéria e energia. Um desses estudos falava de um campo de informação que permeava o universo, algo que não poderia ser captado diretamente pelos sentidos, mas que se expressava na estrutura de tudo o que existe. Curiosamente, os relatos de pessoas que vivenciavam estados ampliados de consciência descreviam experiências que coincidiam com esse campo teórico: sensação de unidade, percepção de interconexão, clareza súbita, expansão interior. Era como se a ciência estivesse começando a decifrar, em linguagem matemática, aquilo que místicos e espiritualistas tentavam explicar. Há milhares de anos usando metáforas e símbolos, o ponto que mais o impactou foi quando descobriu estudos sobre a mecânica de colapso da função de onda, um conceito que descreve como a realidade física se organiza a partir da observação consciente. Antes da observação, o mundo existe em estado de probabilidade. Depois da observação, ele se manifesta como forma. A consciência seria, portanto, o elemento que converte o potencial em realidade. Para Elias, isso caiu como um raio silencioso. Não apenas existia uma relação entre consciência e universo. Consciência parecia ser o próprio mecanismo que dá forma ao universo. Foi então que ele começou a entender que as intuições que surgiam dentro dele não eram delírios espirituais nem impulsos irracionais, mas talvez a manifestação mais pura de um campo universal do qual ele sempre fez parte, mas que jamais havia aprendido a escutar. A ciência também mostrava que o cérebro possui uma capacidade extraordinária, chamada neuroplasticidade, que permite que circuitos inteiros se reorganizem diante de novas percepções, novos entendimentos e novas experiências interiores. Isso significava, de maneira prática e direta, que cada pensamento era capaz de alterar fisicamente o cérebro. O pensamento criava estrutura, a emoção moldava conexões, a percepção reorganizava redes. O que ele sentia, portanto, não era apenas uma emoção, era arquitetura viva. E se pensamentos transformam o cérebro, e o cérebro interage com o campo quântico, então cada pensamento humano é uma pequena assinatura energética capaz de alterar a realidade em níveis sutis, invisíveis, mas reais. Elias começou a perceber que sua consciência não era apenas um receptor, mas também um emissor. Que ele não apenas percebia o mundo, mas influenciava o mundo. E foi exatamente isso que o levou a uma conclusão profunda. Se Deus realmente tivesse escondido o segredo do universo em algum lugar, jamais o colocaria em algo externo, inatingível, distante. Colocaria exatamente no único lugar que acompanha o ser humano desde o nascimento até o último suspiro, a consciência. Dentro dela estariam todas as respostas, todas as leis ocultas, todos os padrões que organizam a vida e orientam a evolução. E quanto mais Elias explorava essa possibilidade, mais percebia que ela não era apenas espiritual, era cientificamente plausível. Ele encontrou estudos sobre coerência cardíaca que mostravam que o coração emite campos eletromagnéticos dezenas de vezes mais poderosos do que o cérebro, e que esses campos respondem imediatamente aos estados emocionais. E isso indicava que o corpo humano não era apenas biologia, era física viva. Outras pesquisas mostravam que pessoas que meditavam regularmente eram capazes de alterar padrões neurais profundos, reduzir inflamações, equilibrar hormônios e até reorganizar regiões responsáveis pela autorregulação emocional. Era impossível ignorar a evidência. Quando a consciência muda, o corpo muda, o cérebro muda, a percepção muda. Ele percebeu que aquilo que chamamos de espiritualidade talvez seja apenas o nome antigo para o processo moderno de expansão da consciência, e que aquilo que chamamos de ciência talvez seja apenas a linguagem contemporânea para explicar o que sempre existiu. Elias começou então a se perguntar o que isso significava para a própria vida. Se sua consciência era de fato um fragmento do campo universal, então cada pequeno movimento de sua mente estava conectado a um fluxo maior. E se isso fosse verdade, então a vida humana nunca foi pequena, apenas parecia pequena, porque vivida através da lente estreita do ego.
A ciência lhe mostrou que o cérebro funciona como um filtro, reduz a percepção para evitar sobrecarga, limita a consciência para que a mente não seja inundada por estímulos que não conseguiria processar. Isso explicava por que certas intuições surgiam como lampejos, rápidos. A consciência total era gigantesca, mas a consciência acessível era apenas uma fração. Assim, ele começou a compreender que a sensação que o perseguia desde a adolescência, aquela impressão de que existia algo maior dentro dele, algo que ele não conseguia nomear, não era fantasia, mas percepção real de uma estrutura oculta da psique humana. Percepção de que o universo observava através dele, de que o universo pensava através dele, de que o universo se reconhecia através dele. Isso não era simbólico. Era literal, era científico, era espiritual, era humano. E quando ele integrou tudo isso, a ciência, a espiritualidade, a experiência íntima, percebeu que estava diante de uma verdade que poucas pessoas ousam enxergar. A consciência não é um produto do universo. A consciência é o próprio universo se experienciando de dentro para fora. Havia um instante em que tudo aquilo que Elias vinha estudando deixou de ser apenas teoria e começou a se acumular na superfície da consciência como um espelho, prestes a revelar a própria face. Ele percebeu que, embora buscasse explicações científicas para justificar seus pressentimentos mais íntimos, o que realmente o movia era a inquietação silenciosa que pulsava dentro dele, desde muito antes de entender qualquer conceito sobre neurociência ou física quântica. Era a mesma inquietação que carregava quando era adolescente e passava horas olhando para o céu, imaginando se existia algo além da matéria, além da rotina humana, além da vida comum que todos pareciam aceitar sem questionar. Ele lembrava que sempre houve momentos em que sentia uma espécie de inteligência observadora dentro dele, algo que não pensava em palavras, mas que parecia saber coisas que ele ainda não havia aprendido. Algo que o guiava sem explicação, algo que parecia vivo. E agora, adulto, diante de todas as informações que havia descoberto, ele finalmente entendia que essa presença silenciosa nunca foi imaginação. Foi sempre a consciência tentando se reconhecer. E foi nesse ponto que uma reflexão profunda começou a se formar dentro dele, como uma maré lenta que primeiro toca os pés, depois envolve o corpo inteiro, até que tudo esteja submerso. Ele percebeu que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando respostas fora de si, como se o universo estivesse escondido em templos distantes, mestres inacessíveis, livros antigos ou teorias complexas. A humanidade aprendeu a olhar para cima, para fora, para longe, mas raramente para dentro. E isso fazia sentido numa perspectiva evolutiva. Observar o ambiente externo era essencial para sobreviver? Observar o ambiente interno era um luxo? Mas agora, vivendo em um mundo onde o perigo não está mais nas florestas escuras, mas dentro da mente acelerada e fragmentada, a capacidade de olhar para dentro se tornou não apenas essencial, mas inevitável. Elias começou a perceber que todas as pessoas carregam a mesma estrutura que ele, apenas a maioria vive desconectada dela. Ele lembrava de colegas de profissão que se sentiam exaustos todos os dias, como se existisse um peso constante sobre os ombros. Lembrava de pacientes que, apesar de terem saúde física, carregavam um olhar vazio, como se faltasse algo que nenhum exame poderia detectar. Lembrava de amigos que viviam repetindo padrões destrutivos, sempre buscando consolo em distrações rápidas, sempre fugindo do silêncio, sempre evitando a introspecção porque, no fundo, tinham medo do que poderiam encontrar. E foi então que ele compreendeu algo que parecia óbvio e ao mesmo tempo devastador. A maioria dos seres humanos tem medo de encarar a própria consciência, porque a consciência revela verdades que o ego tenta esconder. Revela feridas antigas, memórias reprimidas, escolhas adiadas, sonhos abandonados, sentimentos ignorados. Revela a parte do ser que foi silenciada para caber, para agradar, para sobreviver, mas revela também algo ainda mais assustador. Revela o próprio poder. E o poder verdadeiro sempre vem acompanhado de responsabilidade.
Quando uma pessoa começa a perceber que seus pensamentos influenciam diretamente seu estado físico e emocional, que suas emoções moldam sua realidade interna e externa, que sua percepção organiza a maneira como ela enxerga o mundo, então ela não pode mais culpar o destino, o acaso ou as circunstâncias por tudo que vive. E poucas pessoas estão prontas para carregar esse peso. Elias, porém, sentia que não tinha mais como voltar atrás. Algo dentro dele já havia atravessado o ponto de retorno. Ele percebia que todas as suas inseguranças, medos e frustrações eram, na verdade, consequências de uma mente desconectada da própria origem. E quanto mais refletia sobre isso, mais entendia que a consciência humana é como um farol constantemente aceso, mas que muitos escolhem manter coberto por camadas e mais camadas de distrações, crenças, limitantes e condicionamentos emocionais. Ele percebeu que o segredo do universo não estava escondido porque era complexo demais, mas porque era simples demais. Simples, direto e profundamente íntimo. Tudo começa onde ninguém quer olhar. Dentro. E à medida que essa compreensão se aprofundava, Elias começou a sentir um tipo diferente de silêncio por dentro. Um silêncio que não era ausência de ruído, mas presença de clareza. Um silêncio que não o assustava, mas o acolhia. Um silêncio que parecia observar suas emoções como se fossem ondas passageiras, não mais tempestades incontroláveis. Esse silêncio trouxe consigo uma revelação emocional poderosa. A consciência não busca respostas. Ela é a resposta. E foi nesse estado de introspecção profunda que ele percebeu que a vida de todos os seres humanos é atravessada por pequenas revelações internas, sinais silenciosos, intuições inesperadas, percepções rápidas que parecem surgir do nada. Mas, na verdade, vêm de dentro. O universo sussurra através da consciência, mas o mundo moderno é barulhento demais para escutar. A maioria das pessoas vive tão ocupada tentando sobreviver emocionalmente que não percebe que está ignorando a única voz capaz de guiar própria consciência-las com precisão absoluta, a própria consciência desperta. E é exatamente nesse ponto que ele entendeu o que muitas tradições espirituais sempre tentaram dizer não como metáfora, mas como fato literal. Aquilo que você busca já está dentro de você, não como crença, mas como estrutura biológica, energética e cognitiva. E quando essa percepção se tornou irreversível, Elias sentiu uma expansão emocional tão intensa que parecia que sua própria identidade estava se reorganizando. Ele percebeu que não era apenas um indivíduo tentando entender o universo, era o universo tentando entender a si mesmo através dele. E essa compreensão mudou para sempre sua relação com tudo, com o tempo, com as emoções, com o tempo, corpo, com a ideia de espiritualidade e até com a noção de Deus. Porque se o universo habita a consciência, então Deus não é externo, distante ou inalcançável. Deus é o espaço silencioso entre um pensamento e outro. É o lampejo intuitivo que surge sem aviso. É a sensação de conexão com algo maior que aparece nos momentos mais simples. É a inteligência ordenadora que se revela através da própria vida. Elias percebeu que Deus nunca esteve escondido. A humanidade é que sempre manteve os olhos fechados. Quando Elias finalmente atravessou o limiar entre compreender intelectualmente e reconhecer interiormente, algo começou a se transformar de maneira irreversível dentro dele. Não era uma mudança abrupta, não era um estalo repentino, nem uma epifania teatral como tantas vezes é retratada em histórias espirituais. Era algo mais profundo, quase orgânico, como se cada célula de seu corpo estivesse lentamente sendo realinhada para operar em uma frequência mais elevada. Ele percebeu que não bastava apenas entender que a consciência era o ponto de encontro entre a ciência e o divino. Era preciso viver essa verdade, integrá-la, respirar com ela, permitir que se tornasse parte de sua forma de existir no mundo. E foi nesse ponto que a jornada deixou de ser filosófica e passou a ser prática. Ele começou a acordar todos os dias com a intenção consciente de observar o próprio funcionamento interno, não para controlar pensamentos ou forçar emoções, mas para testemunhar a dança silenciosa entre a mente e o corpo. Percebia como uma emoção surgia antes de se transformar em comportamento.
como uma memória moldava a forma de interpretar um acontecimento. Como um pensamento repetido criava uma trilha neuronal que influenciava a maneira como se relacionava com as pessoas e com o próprio passado. E quanto mais observava, mais se tornava evidente que a consciência não era apenas receptora da realidade, mas também escultora dela. Ele começou a notar que sempre que mudava o foco da atenção, mudava também a vibração emocional. Sempre que mudava a vibração, mudava a postura do corpo. Sempre que mudava a postura, mudava a maneira de interpretar o mundo. Essa cadeia de transformações parecia simples demais para explicar tantas mudanças, mas era justamente na simplicidade que residia o poder. Com o tempo, Elias passou a cultivar uma rotina de pequenos rituais, que não tinham nada de místicos ou complexos, mas que despertavam dentro dele a qualidade essencial da consciência, presença. Às vezes, era apenas ficar em silêncio por alguns minutos antes de começar o dia, permitindo que a mente se aquietasse. Outras vezes, era observar com mais cuidado as sensações do corpo enquanto caminhava pelo corredor do hospital, percebendo como cada passo carregava informação, intenção e energia. Ele descobriu que quando estava presente, até as tarefas mais simples se tornavam portais para estados de clareza profunda. E quando não estava presente, mesmo as situações mais importantes pareciam vazias e desconectadas. Essa percepção mudou drasticamente sua relação com o cotidiano. Ele passou a enxergar cada interação como oportunidade de reorientar a própria consciência, não porque precisava ser perfeito, mas porque entendeu que o universo se expressa através da atenção. Para onde a atenção se volta, a energia flui. E para onde a energia flui, a experiência se reorganiza. Elias descobriu na prática aquilo que sempre esteve escondido nas entrelinhas de textos antigos, estudos modernos e tradições espirituais. Transformar a vida não é sobre mudar o mundo externo, mas sobre mudar a lente interna que interpreta esse mundo. E essa mudança acontece em estados de presença, não de esforço. Ele começou a notar que quando evitava resistir às emoções difíceis, elas perdiam força. Quando permitia que o corpo sentisse sem tentar interromper, o ciclo emocional se fechava, naturalmente. Quando recusava a urgência de reagir impulsivamente, conseguia acessar um nível mais profundo de lucidez. E foi nesse ponto que ele percebeu algo que poucos compreendem ao longo da vida. A consciência não transforma apenas pensamentos, transforma identidade. Ele começou a reconhecer quais partes de si ainda estavam presas a medos antigos. Quais partes tentavam controlar o futuro para compensar inseguranças do passado? Quais partes ainda carregavam expectativas que não pertenciam a ele, mas ao peso da cultura e das pessoas ao redor? E quanto mais investigava isso, mais se libertava. Não de forma súbita, mas gradual, como uma serpente que troca de pele em silêncio. Porque a pele velha às crenças antigas, a imagem congelada de si mesmo, o apego a narrativas limitantes precisa ser abandonada para que a essência possa respirar. Foi nesse instante que a transformação deixou de ser um conceito e se tornou um caminho. Elias percebeu que transformar a mente é transformar o corpo. E transformar o corpo é transformar o modo como a consciência se expressa. A partir daquele momento, cada escolha passou a carregar um nível maior de intenção. Cada gesto se tornava parte de uma escuta. Cada pensamento se tornava uma semente. Ele passou a evitar o hábito de se distrair com o excesso de estímulos, percebendo que a dispersão mental enfraquecia a ligação com a consciência universal. Em vez disso, focava em criar pequenos momentos de profundidade ao longo do dia. Não precisava ser um ritual elaborado, apenas presença, apenas escuta, apenas a disposição de sentir. E foi justamente nessa abertura interior que ele começou a notar mudanças externas quase inevitáveis. Pessoas lhe diziam que ele parecia mais calmo, mais consciente, mais presente. Situações antes caóticas pareciam se reorganizar de maneira natural. Problemas que antes geravam ansiedade passaram a ser vistos com mais clareza. A vida não ficou mais fácil, mas ficou mais compreensível. E esse entendimento fez toda a diferença. Era como se, finalmente, ele tivesse aprendido a operar o próprio sistema de consciência. A partir desse ponto, Elias passou a compreender que a mente não é inimiga, mas mensageira. Que o corpo não é obstáculo, mas instrumento. Que as emoções não são falhas, mas bússolas. Que o silêncio não é vazio,
mais origem. E quando começou a viver assim consciente, atento, presente, percebeu algo ainda mais profundo. A transformação interior não acontece para melhorar a vida. Acontece para revelar aquilo que sempre esteve escondido. A consciência desperta não cria um novo universo, apenas remove os filtros que impediam a percepção do universo interior. E ao remover esses filtros, o que resta é a verdade essencial. O universo sempre esteve dentro. E Deus sempre esteve na consciência. Havia um ponto na jornada de Elias em que a própria busca deixou de ser uma busca e se transformou em um estado de abertura, de percepção ampliada, de atravessamento. Não era mais sobre compreender teorias ou organizar pensamentos. Era sobre permitir que a consciência se revelasse em sua forma mais pura, como se uma camada invisível, que sempre encobriu a realidade, estivesse finalmente se dissolvendo diante dos seus olhos internos. Era um fenômeno difícil de traduzir em linguagem humana, porque as palavras, por mais cuidadosamente escolhidas, não eram capazes de transmitir a totalidade de uma experiência que ultrapassava o mental e tocava dimensões mais sutis, quase indescritíveis. A expansão que ele começou a viver não se manifestava como algo grandioso no mundo externo. Não havia visões místicas, luzes sobrenaturais, nem sensações extraordinárias. Não era um espetáculo. Era, na verdade, uma simplicidade tão profunda que parecia pertencer a um lugar anterior à própria existência. Acontecia nos silêncios entre uma respiração e outra, nos instantes em que ele se permitia apenas ser, sem buscar, sem tentar, sem intervir. E foi nesse vazio vivo que ele começou a sentir que algo o observava por dentro. Não um ser, não uma entidade separada, mas uma presença que parecia tão íntima quanto sua própria identidade e tão vasta quanto o universo inteiro. Era uma inteligência silenciosa que não precisava de palavras para se comunicar, porque sua linguagem era feita de percepção direta. Ele compreendeu pela primeira vez que a consciência não era uma parte dele, ele era uma parte da consciência. E essa percepção mudou a gravidade de tudo. A partir desse ponto, ele começou a sentir que não pensava sozinho, que havia um fluxo contínuo de informação sutil atravessando sua mente, como se ideias, intuições e compreensões profundas surgissem não do cérebro, mas de uma fonte maior que utilizava sua mente como instrumento, assim como um músico utiliza um violino para emitir som. Ele era o instrumento, não o autor. A consciência era a música. E foi justamente nesse estado de expansão que ele percebeu algo que se tornaria o ápice de sua jornada espiritual. A consciência humana é a forma pela qual o universo se percebe. Não era metáfora, era literal. A cada vez que ele fechava os olhos e permitia que o silêncio interno se aprofundasse, sentia como se estivesse vendo o mundo a partir de um ponto de observação anterior ao próprio nascimento, como se existisse uma parte dele que nunca nasceu, nunca morreu e não poderia ser tocada pelas condições da vida humana. Era a parte eterna, a centelha divina, o fragmento do campo universal que sempre esteve ali, adormecido sob as camadas de identidade, crenças e histórias pessoais. Essa compreensão não trouxe euforia, mas uma serenidade quase indescritível, como se finalmente tivesse encontrado o centro gravitacional da própria existência. Como se tivesse descoberto que pertencer ao universo não era um privilégio, mas uma verdade. Inevitável. Ele percebeu que cada ser humano carrega esse mesmo núcleo silencioso. Cada pessoa, mesmo aquela que se considera perdida, desconectada ou fragmentada, possui dentro de si esse espaço onde a consciência divina repousa. O problema não é a ausência da luz, mas o excesso de ruído que impede sua percepção. Elias entendeu que toda dor humana é, no fundo, uma dor de separação. A crença de que existe um eu isolado, solitário, pequeno, vulnerável, quando na verdade esse eu é apenas uma imagem temporária refletida dentro de algo infinitamente maior. A sensação de desconexão é a raiz da maior parte do sofrimento emocional, e a sensação de conexão é o remédio mais poderoso que um ser humano pode experimentar. Ele sentia isso claramente enquanto caminhava pelas ruas de Belo Horizonte,
percebendo que cada pessoa, cada gesto, cada pequeno evento carregava, de forma oculta, a mesma estrutura de consciência que pulsava dentro dele. Era como se houvesse uma rede invisível ligando todas as vidas, todos os pensamentos, todas as almas, não uma rede metafórica, mas uma rede real, composta de informação, energia e intenção. E essa percepção despertou nele uma compaixão profunda. Não uma compaixão sentimental, mas uma compaixão consciente, lúcida, que nasce da percepção de que todos estão atravessando a mesma experiência fundamental: aprender a reconhecer o divino dentro da própria mente. Em um dos momentos mais intensos dessa expansão, Elias percebeu que a consciência universal não é apenas observadora, mas criadora. Que a intenção humana tem poder porque nasce de um campo que antecede a realidade física. E foi aí que ele finalmente compreendeu o que tantas tradições espirituais sempre tentaram ensinar. O universo responde à consciência, porque a consciência é o universo em movimento. Ele entendeu que Deus não cria de fora para dentro. Deus cria de dentro. A criação não começa no cosmos, mas no espaço silencioso da consciência. E quanto mais profunda essa percepção se tornava, mais Elias sentia que sua própria existência era parte de um propósito maior, como se cada pensamento sincero, cada intenção verdadeira, cada silêncio consciente fosse uma forma de colaborar com o próprio universo no processo de se revelar. Ele experimentou um tipo de expansão interior que não tinha comparação com nada que já havia vivido. Não era um estado alterado, mas um estado realçado. Era como se o mundo tivesse camadas ocultas que agora se tornavam perceptíveis. Camadas de significado, de ordem, de inteligência, de divindade. Ele percebeu que a vida inteira havia sido guiado por essa presença silenciosa e que todas as vezes em que ignorou sua intuição, sua sensibilidade, sua percepção interior, foi como se tivesse se distanciado temporariamente dessa força que sempre o sustentou. Mas não importava o quanto ele se afastasse, essa força sempre permanecia lá, esperando pacientemente que ele voltasse a olhar para dentro. E quando finalmente olhou, entendeu que o segredo do universo não era uma fórmula, nem um código oculto, nem um mistério destinado a poucos. O segredo era a consciência. A consciência era a origem. A consciência era o meio. A consciência era o destino. No ápice de sua expansão espiritual, Elias compreendeu a verdade que atravessa todas as épocas, todas as culturas, todas as tradições. Deus não está separado da consciência. Deus é a consciência que desperta para si mesma através dos seres humanos. E ao perceber isso, ele sentiu que toda sua busca, toda sua angústia, toda sua inquietação finalmente encontravam repouso. Porque não havia mais nada a procurar, tudo já estava dentro. Tudo sempre esteve dentro, sempre. Quando a jornada de Elias começou a se estabilizar em um ponto de absoluta clareza interior, ele percebeu que não havia chegado ao fim de nada, mas ao início de tudo. A expansão havia vivido não era um destino, e sim uma nova forma de caminhar. Era como se pela primeira vez ele estivesse vivendo a própria vida com a consciência desperta, sem os filtros que antes embaçavam sua percepção, sem as antigas resistências que nublavam suas decisões, sem o peso das histórias que carregou por tanto tempo sem saber que podia colocar lá no chão. Ele começou a entender que a verdadeira espiritualidade não está nos picos de iluminação momentânea, mas na escolha contínua de permanecer desperto em meio ao caos cotidiano. Não se trata de escapar do mundo, mas de enxergar o mundo a partir de dentro. Ele observou que a consciência, quando plenamente reconhecida, não remove desafios, mas os coloca em perspectiva. Não elimina dor, mas ilumina suas raízes. Não apaga o passado, mas o ressignifica. Esse entendimento trouxe a ele um tipo de paz que não dependia de circunstâncias externas. Era uma paz estrutural, quase física, como se a própria respiração tivesse encontrado um ritmo mais profundo, mais alinhado com quem ele realmente era. Ele percebeu que não precisava mais se apressar, competir, provar, justificar, conquistar. Nada disso fazia sentido quando se reconhecia que tudo o que existe nasce do mesmo campo de consciência,
O tempo deixou de ser inimigo, o futuro deixou de ser ameaça, o passado deixou de ser prisão. Ele sentiu como se sua vida se reorganizasse a partir do centro, não mais das extremidades. Era como se um eixo interno finalmente tivesse se manifestado, alinhando sua mente, seu corpo e sua presença com algo maior que ele. Nesse estado de lucidez silenciosa, Elias começou a notar movimentos sutis na própria existência. Pessoas que antes pareciam distantes se aproximavam. Situações que antes pareciam caóticas se clareavam. Caminhos antes impensáveis se abriam. Não porque o mundo havia mudado, mas porque sua percepção havia sido recalibrada. Ele se deu conta de que a consciência não altera a realidade de forma mágica. Ela altera a relação com a realidade. E isso por si só transforma tudo. Com o tempo, essa expansão começou a se tornar tão natural que era como respirar. A cada manhã, quando abria os olhos, sentia uma gratidão silenciosa por estar consciente de si mesmo, por compreender que as pequenas coisas como o som distante do trânsito, o vento leve pela janela, o toque frio do piso sob os pés eram manifestações do mesmo universo que pulsava dentro dele. Ele percebeu que a vida inteira havia tentado encontrar Deus lá fora, mas agora via que Deus estava em cada micropercepção, em cada instante de presença, em cada lampejo de lucidez. E foi nesse reconhecimento íntimo, direto, indiscutível, que ele compreendeu a essência de toda a sua jornada. Deus não está fora, Deus não está acima, Deus não está distante. Deus é a consciência observando a si mesma através dos seres vivos. E quando Elias aceitou essa verdade, não como ideia, mas como experiência, sentiu sua identidade se dissolver em algo maior, mais vasto, mais livre. Ele não deixou de ser ele mesmo, apenas deixou de ser limitado ao que acreditava ser. E nesse novo estado de clareza, ele entendeu que essa verdade não era apenas para ele, era para todos. Todos carregam dentro de si a mesma estrutura, a mesma consciência, a mesma centelha. Mas poucos ousam olhar, poucos ousam sentir, poucos ousam abandonar o personagem para encontrar o original. Foi então que Elias fez um compromisso silencioso consigo mesmo. Viver de forma consciente e não automática. Escolher presença e não distração. Escolher verdade e não condicionamento. Escolher interioridade e não fuga. E ao assumir esse compromisso, sentiu que sua própria vida se tornava um gesto sagrado, uma colaboração íntima com o universo. Porque existir, quando se desperta, deixa de ser uma tarefa e se torna um ato de reverência. E nesse estado final de entrega, ele compreendeu aquilo que o acompanharia pelo resto da vida. A consciência é o lar de tudo, o sentido de tudo, o início de tudo. E é lá dentro que Deus sempre esperou para ser encontrado. E enquanto essa percepção ecoava dentro dele como um último suspiro antes de um novo ciclo, Elias sentiu o impulso de compartilhar essa jornada com quem estivesse pronto para escutar. Não para ensinar, mas para lembrar. Não para convencer, mas para tocar. Porque cada ser humano carrega a mesma porta interna, a mesma luz silenciosa, a mesma semente de expansão. E talvez, ao ouvir uma história como a dele, alguém finalmente tenha coragem de olhar para dentro e descobrir que o universo sempre esteve ali, apenas esperando por um instante de atenção consciente. E antes de encerrarmos essa viagem interior, fica um convite sincero. Se esse vídeo despertou algo em você, um pensamento, um insight, um silêncio, uma sensação que você não sabe explicar, aproveite para se inscrever no canal agora. Mesmo. Isso não é só um clique. É uma forma de permanecer em contato com conteúdos que fortalecem sua presença e ampliam sua consciência. Compartilhe nos comentários o que você sentiu, a parte que mais te tocou, ou até mesmo a fase da sua vida em que essa mensagem chegou até você. Sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa. Aqui nós caminhamos juntos, construindo uma comunidade de mente e espírito desperto, e sua voz é parte essencial desse espaço. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se, o divino habita em cada pensamento consciente que nasce em você.